Neste vídeo da série Casa Mais, uma parceria com a Nutrizi, vamos falar de Casa Mais Florida, que é um tema que é muito querido a quem tem uma varanda ou um terraço e quer ter mais flores e flores ao longo de todo o ano. Neste caso, vamos utilizar uma floreira que já está construída na estrutura da varanda ou do terraço, mas podemos também ser floreiras que a pessoa compra ou vasos. No caso de floreiras construídas, que cuidados é que nós devemos ter? Primeiro que tudo, devemos perceber se a floreira está bem impermeabilizada, para não termos problemas de infiltrações na estrutura do prédio, e por outro lado, devemos ter o cuidado de perceber se a floreira está bem drenada, para que as nossas plantas não tenham problemas de encharcamento. E neste caso, nós colocamos uma camada de argila no fundo da floreira, exatamente para fomentar que essa drenagem seja bem feita. Depois, um dos fatores mais importantes é a escolha das plantas e para isso temos que ter em conta, primeiro que tudo, a exposição solar do terraço ou da varanda. Neste caso, esta varanda tem uma exposição nascente, tem sol durante toda a manhã, o que é bastante favorável para um grande número de plantas, mas tem também uma particularidade, está bastante perto do mar. Ou seja, muitas vezes vêm ventos carregados de sal, carregados de ar do mar, o que faz com que as plantas queimem. Por isso, eu tive cuidado na escolha das plantas para que elas aguentem este tipo de situação. Depois, para que a manutenção e o investimento não seja muito elevado, optei por escolher plantas perenes, ou seja, plantas cujo ciclo de vida é igual ou superior a 3 anos. E que plantas é que eu escolhi aqui para esta mistura desta grande floreira? Apenas 3 plantas diferentes. Primeiro que tudo, a gaura. A gaura é uma planta americana, oriunda do Texas. Neste caso temos gauras de 2 cores, cor-de-rosa e branca. É uma planta muito resistente, tem uma floração primavera, verão, muitas vezes até ao final do outono. É bastante resistente à secura, aguenta muitas horas de sol, em termos de manutenção também não precisa de grandes cuidados, cresce no máximo 40 a 50 centímetros, portanto é o ideal para uma floreira deste tipo. Depois temos aqui os malmequeres, neste caso os argirantémones, que existem de várias cores, são plantas muito resistentes também à secura, aguentam muitas horas de sol e ficam muito bem combinados também com as gauras. Eu escolhi este tom de cor-de-rosa exatamente para que a combinação de cores ficasse bonita, mas podem escolher outra cor qualquer. E depois, para finalizar, aqui a nossa sálvia farinácea. Também com esta vai ser assim o elemento central mais marcante, com esta floração roxa quase azulada. Também é uma planta perene, mas que às vezes quando o inverno é muito frio ela pode ressentir-se com o frio e ficar feia e por isso às vezes ela é utilizada como anual, mas na realidade ela é perene, também cresce, pode crescer até 50, 60 centímetros e fica muito bem aqui combinada com as nossas gauras e com os nossos argirantémones. Porquê? Porque elas têm a mesma necessidade em termos de substrato, as mesmas necessidades em termos de exposição solar e as mesmas necessidades em termos de rega. O que é muito importante depois de fazermos uma boa drenagem da nossa floreira, de escolhermos umas plantas adequadas? A escolha do nosso substrato. E neste caso eu vou utilizar um substrato para plantas com flor, que já tem na sua constituição leca-hidro, e por isso eu não vou acrescentar leca-hidro. Isso vai fazer com que o substrato seja bem drenado, mas que ao mesmo tempo tenha alguma capacidade de retenção de água que vai libertando à medida daquilo que a planta necessita. Além disso, é um substrato rico em humus, o que vai fazer com que as florações das nossas plantas se mantenham bonitas durante mais tempo. E isso é muito importante para quem tem plantas com flor. E agora o que é que vamos fazer? Vamos fazer aqui um passo a passo de como é que eu vou montar esta grande floreira. Eu comecei por fazer a distribuição das plantas, perceber como é que vou combinar as cores e as alturas e depois, passo a passo, colocar a camada de argila já coloquei, vou colocar o geotêxtil, o substrato e fazer a distribuição das plantas para perceberem como é que depois podem fazer isso nas vossas floreiras dos vossos terraços. Foi colocada previamente uma camada de argila expandida no fundo da floreira. Colocação da manta de geotêxtil.
Colocação do substrato. Deve fazer-se previamente o cálculo dos sacos de substrato necessários, tendo em conta a dimensão da floreira. Neste caso, a floreira tem 3,95 metros de comprimento por 0,30 de largura e 0,25 de altura de substrato, o que dá cerca de 296 litros de substrato. Faz-se a distribuição das plantas pela floreira e a plantação de cada uma delas com o afastamento definido. Posteriormente deve-se regar. Já plantámos a nossa floreira, está bem florida e agora em termos de manutenção o que é que estas plantas precisam? As gauras e os malmequés necessitam uma ligeira poda após o final da floração para que se mantenham bonitas e deem flor na próxima estação, mas nada de podas radicais. A sálvia não precisa de poda, apenas que lhe retiremos as flores secas. Depois, em termos de fertilização, eles agradecem que ainda durante a estação que estão em flor, lhes demos uma fertilização que pode ser com humus, um fertilizante orgânico que vai fomentar novas florações. Também podemos utilizar humus em todas as nossas hortícolas, aromáticas, ornamentais, e as plantas vão nos agradecer, dando cada vez mais flor e mais fruto. E depois é regar, ir retirando flores secas e, principalmente, usufruir de uma varanda mais florida e sempre muito bem nutrida.